Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a sexta parte. É a sexta parte do vídeo, né? Esse é um estudo bíblico, né? Nem a pregação, é um estudo bíblico, né? Muito comprido. Requer paciência, né? E é isso aí. Vamos lá. Talvez a fase fosse uma fórmula de exagero comum na realeza, no caso de Esther, embora provavelmente a declaração do rei fosse um exagero, com certeza demonstrava a atitude favorável que ele lhe dispensava, né? Pelo fato de estar muito tempo sem se comunicar, ela estava com medo de ela ser dispensada na hora que eles apresentaram diante do rei, né? No capítulo 4, no capítulo 5, versículo 4 ao versículo 5, se bem parecer ao rei, é a expressão que era uma forma de etiqueta, é encontrada muitas vezes ao longo do livro. É claro que ele não ia dar. Era uma forma de falar, de dizer, um costume da época. Esther já se soltou, já fez seu primeiro pedido. Convidou o rei e Amã para irem a seu banquete naquele mesmo dia. O rei ficava bêbado, e aí se empolgava, e aí era mais fácil, né? É como se fosse uma estratégia, né? Fazer outro pedido. É esperta ela, né? Ela estava esperta, né? Nós sabemos que a pessoa embriagada, ela faz várias promessas. A pessoa embriagada faz. A pessoa, quando ela tá bêbada, ela bebe demais, ela começa a se gabar, ela fica rica, ela fica exaltada. Então ela muda, né? Muda o seu semblante, muda o seu pensamento. Então a pessoa quando bebe, geralmente a pessoa que bebe fala que é rico, que tem isso, que tem aquilo, né? Começa a se gabar das coisas. Então é mais ou menos assim. Então o rei continuou inquirindo Esther a respeito da petição que ela desejava fazer a ele. Ela adiou, pedindo que os dois voltassem para um segundo banquete no dia seguinte. Já falei, né? O bebo fica rico e se exalta, fica macho, faz promessas que não pode cumprir, etc. É ou não é? Os reis gostavam de se mostrar, e o estilo de vida desregado dos reis da Pérsia, né? O bom humor de Amã acabou em ódio, né? O ódio dominou. No capítulo 5, versículo 7 ao 9. O bom humor de Amã, ao voltar para casa após o banquete, provinha do vinho que bebera e da hora de ter sido convidado com o rei para estar à mesa, e ter sido convidado com o rei para estar à mesa de Esther. Porém, seu humor mudou drasticamente quando encontrou
o primo de Esther. Desta vez, Mardoqueu nem sequer se levantou para saudá-lo, nem demonstrou medo diante dele, apesar do edito de morte contra ele e contra o povo judeu. Quer dizer que Naamã, quer dizer aqui, né, que quando Mardoqueu viu ele, Mardoqueu não temeu, não ficou com medo e nem sequer, né, se levantou, nem saudou, nem nada. Então, Mardoqueu estava muito seguro, né, na sua decisão. E ele era homem de Deus, não se vendeu, né, não se vendeu. Se fosse hoje quantos homens de Deus, mulheres de Deus, né, que se vendeu ou anda puxando o saco de patrão, entregando os amigos para ser privilegiado, né? Tá cheio desses. Conheço muitos desses, né? Para ter regalias, né? Mas homem de Deus não precisa disso. Homem de Deus não precisa dessas coisas, que Deus exalta ele porque Deus olha do alto céu e vê e contempla todos os moradores da terra. Então Deus não precisa desses métodos para exaltar alguém. Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa que ninguém ajude ele, Deus não precisa que ninguém tenha pena dele, Deus não precisa que ninguém, né, coloque a mão por ele. O próprio Deus peleja, que nem Mardoqueu. Ele ia ser enforcado no outro dia, mas quando foi de noite, o rei teve uma insônia, e nessa insônia ele pediu que lesse o livro das crônicas para ele, e ele ficou sabendo de Mardoqueu e mandou exaltar Mardoqueu logo de imediato, né? Logo de imediato. Não se vende, o homem de Deus não se vende. Esse livro era para ter o nome de Mardoqueu, cara íntegro de caráter e, o mais importante, fiel a Deus. Não se corrompeu ao poder, ao cargo que tinha, arriscou sua vida pelo povo, pela nação. Se não fosse o cara, nós não estaria aqui hoje. Amã ia exterminar toda a raça judia, né, judeu da terra, e a geração de José e Maria, mãe de Jesus, né, e toda a geração, até inclusive da mãe e do pai de Jesus, né. Então nós vemos que foi uma grande ameaça, né. Mas do que eu não se intimidou, ele ficou fiel até o fim, né? Que nem eu falei, não se vendeu, não se corrompeu, mas continuou fiel a Deus, e Deus abençoou ele, né? No capítulo 5, versículo 10 ao 12, fala assim: Amã era vaidoso, igual o rei que ele servia. Ele se gabava da esposa, dos filhos e amigos ricos, dos seus bens, da sua vida financeira, dos filhos numerosos, e era semitas, que significa essencialmente judeus, árabes, assírios, babilônios, cananeus e arameus, fenícios e etc. Todo esse povo gostava, e era tradição, costume, ter muitos filhos, né? Toda essa geração, semitas, quer dizer pessoas que gostam de ter muitos filhos, né? Nações que gostam de ter muitos filhos. Aqui no Brasil também tem lugares aqui no Brasil que tem mulheres que têm 10 filhos, 11 filhos. E Naamã tinha 10 filhos, né? Ele tinha 10 filhos, Amã tinha 10 filhos.
E na Pérsia, o homem que tivesse mais filhos receberia presentes do rei em pessoa. A pessoa que tinha muito filho na Pérsia, o rei mandava chamar ele na sua casa, no seu palácio, e ele dava presente, né? Presente naquela época era ouro, era prata, né? Esse que era o presente. Ou seja, o rei mandava chamar e ganhava presente do rei: ouro, prata e até animais, né? No capítulo 5, versículo 13 ao 14, Naamã que fez uma forca, né? E essa palavra é a designação vulgar para madeira, material do qual era feita as forcas. Esté 2:23. Sua altura de 50 covados, que equivalia a cerca de 23 metros. Quer dizer, a forca era que Amã fez para Mardoqueu era 23 metros. 23 metros, que daria um prédio de mais ou menos uns 5, 6 andares, né? Mais ou menos. Ou até mais. 23 metros dá de fazer um bocado de andada. Acho que dá uns 5 andar por aí, assim. Mais ou menos essa base aí, né? No capítulo 6, versículo 1, este versículo é a hora da virada deste livro. Esté não tinha contado nada para o rei. O rei não sabia de nada até aquele momento. Quer dizer, Esté não contou para o rei não contou nada sobre que ela era judeu, que Mardoqueu era judeu, e que Amã estava tramando ali para tirar a vida dos judeus por motivo de inveja, né, de ódio de Mardoqueu. Ela não falou nada, ficou calada. Ela entrou lá com o rei, mas não disse nada sobre isso. Então o rei não estava sabendo de nada, que ela era judeu, nem que Mardoqueu era judeu. E dentro desse capítulo, observamos uma série de eventos que indicam a mão soberana de Deus, controlando todos os desdobramentos, né? Todos os desdobramentos, né? No 6 a 1, capítulo 6, versículo 1, só por causa da noite de insônia é que o rei soube do ato de bravura que Mardoqueu cometera em sua defesa. Foi através de uma insônia, né? Através de uma insônia que o rei teve à noite, ele não dormiu, e aí ele pediu para um escriba ler a lei das crônicas, né? Porque quem lia não era o rei, quem lia era o escriba. O escriba tanto escrevia como lia também. Então, tem pregadores que falam que Mardoqueu era um escravo, um coitado, um coitado, né? Então não entendeu a Bíblia, não entende a Bíblia, né? Porque Mardoqueu tinha privilégio no palácio, ele sabia de todas as informações do rei, da corte real, da realeza. Mardoqueu tinha várias informações privilegiadas que nem o rei sabia. Inclusive quando foram matar o rei, ele ficou sabendo e contou e salvou o rei. Mardoqueu tinha informações privilegiadas que nem o rei nem a rainha sabia. Ô glória, né? Ô glória. Tô mentindo? Não, né? Livro de Crônicas, Esté 2:23. Parece ter sido majoritariamente a obra de um único indivíduo, com algumas poucas adições e edições posteriores. O autor era provavelmente um levita, lido
por um sacerdote no templo. O autor, quem escrevia as crônicas, né? O autor da crônica provavelmente era um levita, lido por um sacerdote no templo. Um sacerdote é um escriba, né? E provavelmente oriundo de Jerusalém. O livro de crônica foi escrito após o retorno de Judá à sua terra, quando a Pérsia torna-se o grande império mundial. Né? Amã, embora possuísse riqueza, glória e posição social, e era um homem insatisfeito e descontente. No próximo vídeo eu falo sobre isso. No próximo vídeo eu falo sobre mais.